Nesse vídeo, meus amados, eu vou falar sobre aquela oferta ali bem conhecida que está na segunda carta de Paulo, no capítulo 8 e capítulo 9. Os dois capítulos, Paulo fala ali sobre a oferta. O versículo mais conhecido é o versículo 7 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, que Paulo fala: cada um contribua o que propor do coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O versículo 6 ele fala que aquele que planta pouco, pouco colhe, quem semeia ou planta muito, muito colherá. Então eu vou comentar um pouquinho sobre essa oferta aí. O que acontece? Todas as cartas de Paulo, se você estudar quando foi que Paulo evangelizou o pessoal de Coríntios, ou o pessoal de Colossenses, ou o pessoal da Galácia, ou de Filipenses, você vai ter que, em qualquer bíblia de estudo, geralmente eles falam um pouquinho sobre essas cartas e essas cidades, e sempre vai abordar ali o livro de Atos dos Apóstolos. E aí você vai ver as viagens missionárias de Paulo, e entender quando é que ele foi para a Galácia, para Corinto. Então todo o contexto envolve o livro de Atos dos Apóstolos, o qual Lucas escreveu. Então, para que a gente possa entender essa oferta que Paulo está falando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8 e 9 todo, temos que ir para o contexto e temos que ir ali em Atos, entender isso. Em Atos, no capítulo 11, versículo 28, mostra ali que ia vir uma fome em todo o mundo. Ia vir uma fome em todo o mundo. Então Paulo, quando ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, já tinha havido essa fome no mundo. Já estava uma fome em todo o mundo. E aí Paulo, ele fala com a igreja em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo do 1 ao 3, Paulo fala com a igreja ali da Galácia, para que eles viessem levantar uma oferta, como a igreja também da Macedônia, para que eles viessem ajudar os cristãos da Judéia, que estavam passando grande fome. Você pode olhar isso em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo do 1 ao 5, a igreja da Acaia, como a igreja de Roma, Romanos capítulo 15, versículo 26 e 27, 25 em diante ali. Então o povo estava passando grande fome e Paulo levantou essa oferta, falou com as igrejas, e tinha até cidades que o pessoal era pobre, mas mesmo assim eles voluntariamente queriam ajudar os cristãos mais pobres. Então essa oferta que vemos aí em 2 Coríntios, ela tinha um propósito, tinha uma finalidade. Como já foi falado, era as igrejas, os cristãos, ajudar o pessoal mais pobre de Jerusalém, que estava passando essa fome aí, e o pessoal ajudou. Por que eu trouxe esse estudo aqui simples para vocês? Porque eu particularmente nunca vi alguém pegar essas cartas, usar esses versículos e mostrar essa verdade, mostrar essa finalidade da oferta que Paulo pregava. Por que Paulo estava falando de oferta ali para os coríntios, para que eles viessem ofertar? O que é que a maioria do pessoal faz? Eles pegam o versículo isolado, às vezes 1, 2, como 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, Paulo dizendo: quem semeia pouco, quem planta pouco, pouco colherá, e quem planta muito, muito colherá. E aí induz a igreja, ao pessoal, a ofertar cada vez mais para a congregação deles, o ministério deles, e coloca como se fosse uma oferta e uma mentalidade, um espírito, um conceito na mente do pessoal, como se fosse que ofertar em si fosse algo religioso, que tem até pastores que dizem que toda reunião que você for, você tem que levar uma oferta, nem que seja R$1 ou o mínimo, mas você tem que levar uma oferta. Tem outros pastores que já deturpam o versículo 7 e diz que Paulo está dizendo que cada um contribua ao que Deus propôs no seu coração, mas o texto não diz isso. Diz que cada um contribua ao que propôs, ou seja, o que você propôs no seu coração. É você que decide o que você vai contribuir.
E não se limita à igreja, mas pode ser ao pobre, ao vizinho, qualquer um. Mas tem gente que acrescenta, cada um contribua o que Deus propôs no seu coração, e Deus não propõe algo pouco, Ele propõe o melhor. Eu já vi pastores, um pastor mentindo assim. No ministério onde eu congregava e eu saí de lá, graças ao Senhor. Então, eles usam esse versículo e muita gente, a maioria das pessoas, ofertam nesses lugares de maneira religiosa. Por que de maneira religiosa? De maneira costumeira. Como se fosse um dogma, um mandamento, um costume. Existem ministérios que são ricos. Tem televisão, tem isso, tem empresas riquíssimas. E que eles em si não precisam. Claro que eles sempre vão querer mais dinheiro, porque quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Mas eles são ricos. Então não há uma finalidade, não há um porquê de eu chegar e ofertar naquele local. Eu volto a dizer que quando Paulo pediu essa oferta a essas igrejas para ajudar os outros cristãos mais pobres, tinha finalidade. Ele estava tendo fome em Jerusalém, em todo o mundo, e os cristãos de Jerusalém estavam pobres, passando necessidade. E aí Paulo falou com as igrejas dessas cidades para que eles viessem ajudar aos irmãos que estavam tendo necessidade. E Paulo disse, olha, vocês ajudem, versículo 12 de 2 Coríntios capítulo 8, o que vocês têm, segundo as suas posses. Não é o que você não tem. Vai ser aceito se você der segundo o que você tem. Porque não é para que outros tenham alívio e outros tenham sobrecarga. Não, é para que haja igualdade em todos. Isso é irmandade. É como a igreja ali primitiva em Atos capítulo 2. Os discípulos vendiam as suas posses voluntariamente e despejavam ali aos pés dos apóstolos, como está em Atos capítulo 5, versículo 2. Em Atos 2, versículo 45, diz que as posses eram divididas segundo a necessidade de cada um. Ou seja, para que houvesse igualdade. Não era para Pedro ou os 11 apóstolos, 12 enriquecer e o pessoal ficar, não. E também não era em si para templos, para fazer templos, porque a igreja sempre era perseguida. Eles não tinham esse costume de fazer templos. Paulo, ele lá na frente ia pregar nas sinagogas, porque ele ia pregar o evangelho do reino aos judeus. Então vemos aí em Atos 19, versículo 8, ele indo nas sinagogas, aos sábados ele ia também, segundo o costume, porque os judeus tinham o costume de estar nas sinagogas aos sábados, aprendendo ali a Torá, estudando, e Paulo ia. Mas a igreja primitiva, a finalidade da oferta era isso, era ajudar uns aos outros. Tinha uma finalidade. Hoje no nosso meio eu vejo um sentido meio religioso de muita gente, de não sabe nem o que está fazendo, não importa se alguém está roubando, se não está fazendo nada, muitos dizem, o que importa é que eu estou dando e que naquele dia, se alguém estiver fazendo coisa errada, usando para o seu próprio proveito, de maneira injusta, aí Deus, muitos dizem, vai prestar conta. Ele vai ter que prestar conta com Deus, Deus vai cobrar. Ou seja, é um evangelho comodista, uma inércia religiosa, sem nenhuma apologia e defesa de fé, e sem se voltar contra o direito do órfão, da viúva, e sem repreender os opressores, como está em Isaías capítulo 1, versículo 17, Filipenses capítulo 1, versículo 16 e 27, Tito capítulo 1, versículo do 9 ao 11, Judas, versículo 3, 2 Pedro capítulo 2, versículo do 2 em diante. Não, é uma religiosidade, um fanatismo, que você dá só ali de maneira fanática, não está nem aí para o pessoal o que é que eles estão fazendo, mas você acha que está dando a Deus. Por quê? Por causa dessa superstição que colocaram. Às vezes você está ofertando em um ministério, o qual você oferta e eles pregam até o dízimo, erradamente, e aí você dá dízimo, o pessoal dá dízimo, oferta, mas você vai no banheiro e a privada lá, a descarga está quebrada há anos, a privada é quebrada, tudo quebrado, e você está dando dinheiro e não sabe o que é que eles estão fazendo com o dinheiro. Muitas seitas aí, cristãs, quando eu falo seita, eu falo no sentido de uma instituição denominacional fechada, que diz, não, só nós somos a verdade, só nós temos a verdade, o único salvo somos nós, o resto é tudo errado.
como os que dizem os testemunhos de Jeová, os cristãos no Brasil. Então, eles dizem todo mês quanto entrou na congregação e para que foi usado. São melhores do que muitas congregações aí, que você dá o dinheiro lá, dá dízimo, dá oferta, dá o que for, e às vezes você não vê eles fazerem nada, porque às vezes vai para a sede, para o dono lá, o líder, o presidente geral da congregação, e aí você não sabe o que é que os caras estão fazendo. E ainda se o irmão estiver passando necessidade, eles não pegam o dinheiro que eles receberam do dízimo, das ofertas. Não estou generalizando, mas a maioria deles não pega esse dinheiro para ajudar. Eles ainda mandam vocês se reunir e cada um trazer alimento para que vocês ainda ajudem. Fora o dízimo, a oferta. Então o dízimo está sendo para quê lá? Que já é errado. Eu tenho 10 vídeos aí no YouTube falando sobre dízimo. Se você nunca viu, dê uma analisada aí e estude. Então a oferta está sendo para quê lá? Eles sempre procuram tirar cada vez mais. Então o conselho que eu dou a vocês é que não ofertem algo de maneira religiosa, dizendo, não, eu estou dando a Deus. Não, Deus não precisa do nosso dinheiro. São o ser humano, nós que precisamos de ajuda. Então, claro, é correto você ajudar em um local onde tem um espaço alugado, um prédio, onde chamam de igreja, casa de Deus. É correto você ajudar, porque ali há um aluguel sendo pago. É correto você que está se beneficiando daquele local, que está ali, que está aprendendo, é correto você ajudar. O pessoal paga luz, paga água, é correto ajudar nessas finalidades. Só que, se o lugar não é mais alugado, se eles recebem muito dinheiro e vocês não verem ele fazendo nada, não tem o porquê você continuar ali de maneira religiosa sempre levar dinheiro. Eu acho melhor você dar ao pobre. A Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre e o necessitado e empresta a Deus, e nós sabemos que Deus não deve nada a ninguém, não fica devendo, Ele paga. Ele vai fazer com que você seja muito feliz na terra. Você pode verificar isso em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, e em Salmos também, capítulo 41, versículo 1 e 2, vários versículos aí que falam sobre ajudar a pobre. Você vai ganhar muito mais se você crer nessa palavra que está em Provérbios, que quem ajuda o pobre e necessitado empresta a Deus. Só que muita gente, de maneira gananciosa, religiosa, fanática, muitos não ajudam a ninguém, meu. Não dá pobre, não dá dinheiro a ninguém, não ajuda nem a sua família, a ninguém, e quer dar tudo ali na igreja, na congregação, porque ele aprendeu e ele acha que só ali faz com que o dinheiro venha de volta a 30, a 60 e a 100 por um. Ele acha que só ali Deus dá a ele de volta, porque ele deu ali, ó, no altar do Senhor. E aí ele faz questão de dar tudo ali, mas lá fora tem gente que é mesquinho, que deve e não paga, mas está ali na congregação ofertando todo mês, mas deve ao ímpio e não paga. Então isso é ridículo. Fanatismo e religiosidade. Eu não vejo as congregações dar ênfase a esses tipos de ofertas. A oferta de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, tem a ver com Provérbios, capítulo 19, versículo 17, que quem ajuda o pobre e aquele que necessita ao necessitado, Deus lhe retribuirá e vai fazer com que você seja feliz na terra. Bem-aventurado é essa pessoa. Foi o que os cristãos de Roma, da Acaia, da Macedônia fizeram. Paulo falou com que eles ajudassem, pediu para que eles ajudassem os cristãos mais pobres que estavam passando necessidade, e eles ajudaram de livre e espontânea vontade. Paulo não pediu essa ajuda em forma de mandamento, mas eles de livre e espontânea vontade deram, e deram até acima das suas posses. E Paulo disse que cada um, quando contribui com o coração, Deus ama aquele que dá com alegria, porque a oferta ela não pode ser forçada, ela tem que vir do coração. Então poucos têm esse entendimento. O entendimento do pessoal é de maneira fanática. Hoje eu vou para a congregação, que ele chama de igreja, eu vou para a igreja, que ele acha que é o espaço da igreja, e ali eu tenho que ir, não posso ir sem levar uma oferta ao meu Senhor, porque o líder colocou esse princípio nele.
O que adianta você ajudar, dar dinheiro no local onde você não está vendo fazer nada? E seu irmãozinho que não tem um sapato furado, passando fome, irmãzinha, ninguém lá faz nada. E quando vai dar algum alimento, ele manda vocês se reunir e tirar mais. Traga aquilo de alimento que a gente vai dar. E eles querem que saia ainda como pessoal legal, generoso. Porque eles mandou você fazer isso. Mas o dinheiro em si você não sabe para que é usado. E às vezes é usado só para o quê? Só para uma cabeça enriquecer, ficar lá bem. E a maioria ter sobrecarga. Estude sobre esses textos aí. Então é errado ofertar em lugar onde você não está vendo fazer nada. A oferta tem que ser para algo que você veja que está sendo feito, que ele te preste conta, diga a quem ele está salariando lá dentro, porque está se dedicando aos irmãos, a quanto está indo para o líder, quanto está indo para o outro que ajuda assim. Tem que falar, tem que ser algo claro e todos da congregação têm que participar dessas reuniões, tem que saber. Não é nada encoberto. Se eles fizessem como os Testemunhos de Jeová, os cristãos no Brasil, eles estariam de parabéns. A oferta também, ela tem que partir do gasofilaço da sua própria casa. Não adianta você ofertar em algum local, tentar ajudar alguém e, sei lá, seu irmão desempregado você não ajuda, sua mãe passando necessidade e você não ajuda, seus parentes passando necessidade e você sabe e não ajuda, mas chega lá na congregação e ó, em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, Paulo disse que aquele que não cuida dos seus, especialmente os da própria família, negou a fé. E é pior do que o incrédulo, o infiel. Então pense nisso e reflita. Depois desse vídeo, muitos líderes cristãos se escandalizam. Peço que você analise esse vídeo e veja se o que estou falando tem razão. Se tiver a razão, siga, porque seguir a razão é seguir a Jesus.